E aí pessoal, como vocês? Aqui quem fala é o Pinguim e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estamos aqui para falar de novas histórias e estamos aqui para falar do futuro do canal. Hoje estamos aqui para contar uma viagem sobre as histórias criativas. Então venha a bordo e venha a viagem à criatividade. Então vamos lá, e aí pessoal, como vocês? Aqui quem fala é o Pinguim e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Dessa vez um vídeo diferente, um vídeo que eu não tenho feito tão costumemente, que é um vídeo vlog, falando especificamente com vocês, com uma ediçãozinha ou outra aqui. Mas hoje eu quero mesmo falar com vocês sobre criatividade, falar um pouquinho aqui sobre um pouco do canal Pinguinés e um pouco sobre suas produções com algumas novidades. Mas não é um vídeo que eu quero exatamente falar sobre as novidades, ou falar, ah meu Deus, o canal vai ser agora assim pra frente. Não, eu quero falar do processo criativo por detrás de criar um pouco deste canal, né? E eu escolhi essa data justamente porque eu quero revelar uma coisa muito legal nesse vídeo. Eu já vou dizer pra vocês o que é a de agora, mas eu vou desenrolar um pouco dessa criação ao longo desse vídeo. Eu estou voltando a escrever livros. Eu estou fazendo um livro novo. Mas se acabasse por aí, esse vídeo poderia acabar por aqui, mas não é só isso, né? Mas eu estou de volta no mundo da escrita de livros. E o motivo disso é que eu queria mesmo. Eu queria voltar para esse universo, mas eu na verdade não sabia como. Eu vou ser bem sincero, eu ainda também não sei como na verdade eu vou fazer isso. Por agora, eu até vou pedir um pouco da ajuda de vocês ao longo desse vídeo. Mas basicamente a grande ajuda que eu quero é onde eu posso publicar uma história de fantasia e ficção científica agora na internet. Porque pra mim, desde que o Wattpad começou a focar em fanfic, isso lá em meados de 2017, eu não tenho um lar para pôr as minhas histórias. Eu queria achar muito um lugar onde eu realmente pudesse publicar e eu soubesse que as pessoas iriam lá lê-las, né? Então eu peço a ajuda de vocês aí para eu saber onde que eu posso publicar essas histórias, um lugar onde todo mundo possa acompanhar as histórias com atualizações tal qual era antes no Wattpad, né? Porque, putz, histórias sempre fizeram muito bem para mim escrevê-las e eu acabo evoluindo muito, inclusive em outras áreas por conta disso, né? Como em jogos, eu consigo fazer jogos com histórias melhores. Eu consigo fazer mais vídeos, porque eu consigo aprender mais métodos de poder contar uma história também, né? Assim como eu estou contando essa, porque pode não parecer, mas eu dividi tudo em tópicos, mas eu estou falando também um pouco da boca para fora. Então assim, eu estou voltando a escrever livros e eu quero muito ter um lugar para poder compartilhar essa história com vocês, no final das contas, que são esse público tão querido. Mas para isso eu preciso de um lar para essas histórias. Eu preciso de um lugar que não seja uma Amazon, que eu tenho que lançar um livro fechado, mas que ao mesmo tempo também não seja o Wattpad, que nunca vai divulgar o meu livro propriamente dito. Então eu só quero um lugar onde fantasia e ficção científica sejam bem aceitos. Então aceito sugestões aí de vocês. E eu queria contar um pouco de como eu faço essas histórias e falar um pouco dessa história nova a partir da que já teve, né, no passado antes. Então vou começar falando por uma coisa que vocês não sabiam que eu faço, na verdade, que é dividir as histórias em gerações. Inclusive, nesse momento que eu estou publicando esse vídeo, quando agora eu estou oficializando a 4ª geração. Sim, eu estou iniciando uma nova geração e eu já vou explicar o porquê agora eu faço essa divisão de uma forma bem clara e explicar até quais são as gerações. Bem, a gente tem a primeira geração, que é a geração Pinguina. A geração Pinguina, ela aconteceu ali entre 2010 e 2014, né? Foi 4 anos, quase 5, tá? Vou dizer que foram 5. Com as histórias que eram mais baseadas no Clopengo, que foi o início do canal, né? Então, se você pegar qualquer coisa daquela época, você vai ver que era tudo baseado no Clopengo e tudo mais.
Inclusive geração essa que está sendo agora reformulada, rebutada, né? Vocês estão vendo ali que a gente teve a revelação do Coelho recentemente. E muita gente achou que era baseado no Coelho do Gato Galáctico. Não, gente, não tem nada a ver, até porque o personagem foi criado anos antes sequer do Coelho vir a existir, tá? Ele tem outra lore, ele tem outra história, ele é outro personagem, não tem nada a ver com o original. Só pelo fato de ser Coelho, muita gente achou, mas não tem absolutamente nada a ver com o Coelho, tá? Inclusive ele não é violento, não tem violência tanto assim, ele é muito mais cartoon. E assim, a primeira geração é a geração Clube Penguin, né? É a geração do início, né? do início de uma saga, né? A primeira geração foi ali, coisas relacionadas ao Clube Penguin, todo o universo, que agora tá ganhando reboot, vocês estão vendo os personagens chegando, tudo mais. Então, para você que não conhecia, você vai passar a conhecer, inclusive eu vou falar disso daqui a pouco. A segunda geração é a geração mais rebelde, é uma geração de histórias mais dark, de histórias mais tensas. E, querendo ou não, essa é uma geração que acabou tendo pouquíssimo conteúdo, né? Aqui no YouTube, em específico, a segunda geração acabou sendo mais conhecida porque ela mudou o conteúdo para gameplays, né? Então o canal mudou para ser de gameplay, começou a ter alguns jogos, inclusive naquela época não tinha muita ideia de ser indie, né? Então chegou a ter uns AAAs aqui. Então pra quem não sabia, por exemplo, já teve uma gameplay aqui no canal, por exemplo, do jogo de GTA San Andreas, ou Uncharted. Então chegou a ter isso, mas foi por um curto período de tempo, né? A segunda geração rolou entre 2015 a 2017, mais ou menos, um pouquinho antes, na verdade, de 2017. Foi uma geração um pouco mais curta, né? E ela foi uma geração mais dark, também muito por conta da minha vida pessoal e tudo mais. E depois logo a gente foi para a terceira geração, que é a geração que a gente estava até então. E antes de mais nada, né, a segunda geração vocês conheceram mais pelo O Mistério da Lata Rosa, que foi meu livro anterior. E também o último livro que eu escrevi, né? Que foi o que praticamente vocês conheceram, né? A história do Lucas, uma história mais dark, um pouco mais difícil e tal. Ela também foi conhecida como a primeira geração que teve jogos que eu fiz, né? Porque até então, antes eu não tinha criado nenhum jogo de fato, assim, né? Então a segunda geração foi do início do desenvolvimento de jogos, né? Daqueles que estavam pelo menos mais públicos. Aí veio a terceira geração. A terceira geração, ela começou começou no final para metade de 2017 e permaneceu até o dia de hoje, né? Em tese, na verdade, agora está na transição da terceira para a quarta geração, tá? Mas, porque ainda tem coisas que estão saindo que são terceira gen, logo eu falo disso também. Mas, basicamente, a terceira geração era uma geração mais pé no chão, né? A gente falava um pouco mais da realidade, falava mais do dia a dia, de histórias mais comuns e, claro, a história que ficou mais conhecida foi o Cat City, né, que não é exatamente uma baita ficção científica, mas uma história sobre sonhos, um slice of life, né, como dizem. Então tinha muitas histórias desse tipo, muito por conta da época que começou essa geração, que eu estava querendo produzir coisas um pouco mais originais. Eu queria fazer alguns live action, não consegui fazer, infelizmente, durante a terceira gen. Ainda é um desejo meu, mas basicamente o que eu mais esperei para fazer se eu quero fazer um live action, vai ser muito mais fácil eu fazer um slice of life, uma coisa mais comum, um romance, etc, do que eu tentar meio que super colocar alguma coisa, colocar muita ficção científica, tem muito efeito, que isso vai me dar trabalho depois. Então veio muito disso, né? A terceira geração veio mais disso aí, e agora vem a quarta geração, que eu agora já vou dizer, porque eu quero dizer da quarta geração, porque pra mim a quarta geração, ela já tem indícios que ela começou, mas ela não começou de fato, e eu vou explicar já o porquê. Basicamente esse último ano, que foi agora de 2023, de outubro a outubro, né, de outubro do ano passado para outubro deste ano, eu comecei a preparar vocês para esse novo conteúdo que agora tá chegando, que é o conteúdo da quarta geração. E que geração é essa? Bem, é a geração... eu não sei se eu falar agora, deixa eu explicar na verdade o que aconteceu antes de eu falar o que é, o que veio de novo de fato, né?
Mas basicamente essa geração começou lá com o vídeo de desenvolvimento de jogos, tá? Por quê? Porque a gente estava até então num conteúdo que tinha muito mais voltado para o conteúdo, vamos dizer assim, um pouco mais externo. O que eu quero dizer com isso? Tinha muita gameplay, tinha muita coisa que não era exatamente minha, ou que não eram super produções, etc. Eu lembro que em um determinado momento eu cheguei a falar com vocês nas redes que eu estava querendo produzir conteúdos mais originais daqui pra frente, que eu não estava querendo mais fazer tanto conteúdo comum. Meio que foi ali que eu acredito que começou um pouco da quarta geração. Não 100%, porque ainda estamos numa fase de transição, ainda foram feitos alguns testes até de forma de conteúdo. E hoje eu estou aqui para dizer que todos eles deram certíssimo e que vai vir ainda mais conteúdos experimentais para a quarta geração, de fato, tá? É isso que eu tô falando, que agora está numa época de transição. E aquele vídeo, o do desenvolvimento de jogos, foi o primeiro desses conteúdos, né? Depois teve a análise, teve algumas coisinhas que eram o quê? Conteúdos que são um pouco mais a minha cara. Até que não são apenas eu demonstrando alguma coisa ou eu reagindo a alguma coisa, mas algo que eu tô criando em cima. E pra mim o ápice foi agora com a live do dia 10 de outubro, que eu fiz com o PNGtuber, né, que teve lore, que teve personagem, que teve revelação e que foi muito bem aceito. Vocês gostaram muito, teve uma boa recepção, principalmente nos shorts. Então, sinceramente, eu tô extremamente satisfeito em poder dizer pra vocês que é um pouco disso que é a quarta geração. Mas, agora dizendo qual é a temática, porque se vocês perceberam, mas praticamente as gerações anteriores, cada um teve, por conta da sua devida época, uma temática, e a temática da vez é fantasia. Tá? Fantasia, porque eu quero muito explorar um pouco disso, então explorar magia, seres mitológicos e coisas do gênero. Eu quero muito começar a trazer esse tipo de coisa, principalmente mais pro lado das animações. Mas lembrando, fantasia não necessariamente ela é com efeitos especiais ou seres mitológicos. Às vezes pode existir alguma coisa mais relacionada à vida real, então um contexto mágico, um portal mágico. Enfim, fantasia é um tema bem amplo no final das contas, assim como os outros temas, né? Então Slice of Life tem muita coisa que pode ser feita, né? E etc. E aí você pode estar me perguntando, mas por que eu divido em gerações e por que eu meio que defino, né, quando uma geração passa para outra? Bem, isso tem muito a ver com vocês, o meu querido público, né, aqui do canal. Porque assim, vamos começar aí pela primeira geração. Muita gente que está na primeira geração não acompanha mais o canal. Na verdade, eu diria que, sei lá, 95% da galera, se é que tem alguém dessa época que me acompanha hoje, na verdade. Porque eu acho que essa galera simplesmente agora já ignorou, já finge que eu nem existo mais, né? Foi uma época muito antiga e essa galera hoje nem sabe mais que o canal existe praticamente. Então, por isso que hoje eu tenho que parar, por exemplo, e reapresentar pra vocês, refazer reboots, recontar as histórias, porque eu tenho certeza que essa galera já nem mais acompanha o canal. A segunda geração é uma geração de galera que me acompanhou há muito tempo atrás, mas que provavelmente parou de acompanhar, mas de vez em quando recebe uma notificação aqui e ali de alguma coisa nova, e aí acaba chegando, alguns voltam por um tempo e depois saem de novo, mas no geral são pessoas que também já não acompanham mais o canal, né? Afinal de contas, foi há bastante tempo atrás, 2015, gente, foi há praticamente 10 anos. E a terceira geração é a geração mais atualzinha que a gente teve, mas ainda assim, começando em 2017, pô gente, vai fazer praticamente o que? Uns 5 anos. O editor vai estar colocando aí na tela quantos anos foram, mais ou menos. Gente, já dá pra um monte de gente começar a esquecer como foi o início da geração, né? Isso é uma preocupação pra mim das gerações. E é importante dizer que quando uma geração acaba, não quer dizer que aquelas histórias acabam ou que o que eu não contei daquela geração nunca venha à luz do dia. Na verdade, pelo contrário, né? Tudo que não foi lançado pode vir, e uma geração ela não acaba exatamente ali, apenas acaba o período que eu crio
durante aquele período e tem muito mais a ver também com a minha vida pessoal também, do que eu tô criando naquele momento. Às vezes tem uma transição no meio, como foi da primeira pra segunda, que não foi exatamente definida, né? Mas eu tô sentindo que tava na hora de eu remodelar um pouco do meu dia a dia. Agora falando um pouco da quarta geração, a geração que está chegando. Então vocês que estão vendo agora, vocês agora que vão começar a acompanhar essa era. É a era que eu quero colocar mais conteúdo original do que conteúdo externo no canal. Quer dizer que não vai ter conteúdo externo? Não, significa que o conteúdo original vai sobrepor o conteúdo externo. Por exemplo, a gente vai ter provavelmente mais análises do que vai ter gameplay. Ou provavelmente as gameplays, eventualmente, eu já dou esse spoiler para vocês, sejam exterminadas. Isso não vai acontecer agora, eles vão aparecer ainda de vez em quando, mas vamos ser agora numa frequência estupidamente rara, né? Deve acontecer, às vezes, normalmente para querer chamar a atenção de algum público específico, alguma coisa assim, mas vai ser raro, tá? Não deve acontecer com uma frequência tão alta, pelo menos aqui no YouTube. Na Twitch ainda deve rolar um pouco mais, né? Mas deve acontecer muito mais análise, deve acontecer muito mais conteúdo documentário sobre os jogos, ou coisas do gênero, coisas que eu consiga criar mais em cima, né? Que eu possa ter um pouco mais a minha cara, vão sobrepor aos conteúdos que antes um react padrão, coisa assim. Mas vai ter uma análise, vai ter um comentário, vai ter uma teoria, e o que mais eu acabar criando aí, né? Isso aqui pro canal. Mas agora falando de história, a gente vai focar um pouco mais aí do lado da fantasia, né? E isso tem um motivo, né? Enquanto a terceira geração, ela também foi definida, tá? Eu tinha definido quando ia começar a terceira geração. Ela foi dada porque na época eu queria fazer mais séries live action. Agora a fantasia veio porque eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Que são obras, como é que eu posso dizer? Tem uma palavra certa para isso, me fugiu agora a memória. Obras multimídia. Ou seja, que vão ser obras que vão ser livro, que vão ser jogo, que vão ser uma animação, que seja. Vão ser uma obra que vai ser passado em várias coisas diferentes e as obras vão ser pensadas desde os primórdios para isso, tá? E a primeira obra que eu tenho para anunciar para vocês, por enquanto só tem nome e sinopse, mas eu só vou revelar aqui o nome e falar levemente um pouco da história, no sentido do que ele leva da quarta geração. E essa história, por enquanto ela vai começar com o livro e depois ela vai chegar em outras mídias. Essa história, ela tem nome e se chama Uma Viagem por Memórias, tá? Eu não vou falar muito, mas ela vai ser uma história completamente fantasia. Ela vai começar sendo uma fantasia medieval, mas ela não vai ser uma fantasia medieval a história inteira. Mas eu também não posso dar spoiler de como vai ser, vocês vão parar para observar também. E outra coisa que é muito importante, né? E eu quero que vocês levem isso em consideração, vai ser o universo completamente novo. Então, não é um universo completamente novo, não leve em consideração que ele vai conseguir se conectar a histórias anteriores. Eu digo isso porque, sim, pra quem não sabia, as minhas histórias elas se conectam entre si, tá? Então pode começar a tentar achar os easter eggs em cada uma das histórias em determinados pontos, porque elas se conectam, tá? É uma teoria da Pixar um pouco mais avançada, eu diria, mas elas existem, tá? Mas não tente conectar essa história nesse momento a nada, porque ela vai ser feita para você conectar ela no futuro, porque as histórias na qual ela se conecta não estão agora, né? Elas vão chegar depois, tá? E sim, eu já tenho noção do que vai rolar depois, quais vão ser as próximas histórias. Mas essa é a primeira história da quarta geração, é a história que vai começar tudo, tá? Então, Uma Viagem por Memórias, eu espero que vocês gostem. Já tem algumas pessoas que já leram um pouco do Uma Viagem por Memórias. Ela tá em desenvolvimento, eu não sei como vai terminar. Essa série que vocês estão vendo aqui vai ser, na verdade, para eu falar do desenvolvimento desse livro, inicialmente livro e depois, como eu falei, multimídia. Por isso que esse quadro não se chama Diário de Escrita, porque não faria mais sentido ser diário de escrita, sendo que ele não é só um livro, né? Ele é mais agora do que um livro. Ele é um universo todo próprio para você parar e explorar.
né? E qual que vai ser o futuro das histórias daqui pra frente, agora que eu falei um pouco? Cara, eu pretendo fazer mais histórias, eu pretendo fazer mais coisas pra nova geração, fazer mais histórias multimídia. Vocês podem esperar bastante coisa fantasiosa, vocês podem esperar mais coisas diferentes, né? E eu quero muito trazer as histórias antigas de volta daqui pra frente. Vocês também vão parar pra ver que eu vou estar parando pra reapresentar várias histórias antigas. Porque eu sinto que a galera mais nova que tá chegando no canal não conhece nada dessas histórias, tá bom? Então galera, era isso, eu queria contar um pouco desse lado, contar pra vocês como é que eu analiso vocês, como é que eu analiso tudo, como é que eu penso no público de cada uma das partes. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando como é que eu cheguei nessas conclusões das gerações, ou quiser que eu fale um pouco mais das gerações, porque não tem só esses detalhes, eu só falei do lado do público, né? Ou seja, o público X foi determinado momento, a história foi de tal a tal momento e tudo mais. E eu quero que vocês contem um pouquinho quais são as suas dúvidas relacionadas ao universo, coisas que eu posso falar em possíveis próximos vlogs que eu posso trazer aqui, tá? Então, gente, eu quero agradecer vocês por todos esses anos acompanhando o canal Film10. Nós estamos agora a mais de 500 inscritos aqui no YouTube e eu agradeço demais vocês. A gente também tem uma porrada de seguidor lá no Blue Sky, então muito obrigado, galera do Blue Sky, também por chegar aí sempre. E galera, é isso, eu quero muito que vocês aproveitem essa nova era do canal que está começando, né, com personagens, histórias novas sendo contadas, né? Estamos chegando aí, esse é o vídeo de outubro, eu não sei se ele vai ser lançado realmente dia 31, mas eu espero que sim, tá? De toda forma, foi muito bom estar aqui com vocês, só bater um papo. Esse é um vídeo para bater papo, então fique à vontade para comentar, porque eu quero trazer nos próximos vídeos dessa série, se obviamente ela for um sucesso legal, eu quero ter mais o que falar com vocês e eu vou me basear um pouco nos comentários de vocês também. Tá bom, gente? Então, galera, muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de ser feliz sempre, porque mesmo que você esteja começando uma nova jornada que está sendo difícil começar, lembre-se que depois você vai deslizar nela com muita alegria e diversão. Então é isso, não se esqueça de ser feliz sempre, um abraço do Pinguim e tchau, tchau!